Eu sou o Fernando Capês e começa agora o Discutindo Direito. Discutindo Direito. O nosso convidado de hoje possui uma longa e sólida trajetória na magistratura paulista, na justiça eleitoral e na área acadêmica. Formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, tem especialização em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e é mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho. Ao longo de sua carreira na Justiça Paulista, exerceu várias funções importantes: juiz de direito, juiz corregedor, assessor da presidência na seção de direito público, juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e na Justiça Eleitoral atuou com grande destaque como corregedor geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e também presidente desse tribunal, do TRE. Foi juiz efetivo de novembro de 2013 a novembro de 2016. Teve também a suplência de 2018 a 2021, mas, como disse, ocupou a presidência do tribunal no biênio 2024-2025, ou seja, o mais alto cargo na Justiça Eleitoral de São Paulo. Além disso, é um destacado e carismático professor de Direito Penal e jurista. Por essa razão, é com enorme prazer que recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Silmar Fernandes. Dr. Silmar, muito bem-vindo ao Conversando Direito. O senhor tem uma larga experiência, seja na área criminal, no direito penal, na área eleitoral. E eu vou fazer algumas perguntas, começando ali pela área da Justiça Eleitoral, onde o senhor ocupou o cargo máximo aqui no estado de São Paulo, que é de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Qual é a competência da Justiça Eleitoral? Evidentemente, julga questões ligadas à eleição. Mas, de maneira geral, qual é a abrangência dessa competência e os casos mais comuns que são julgados pela Justiça especializada em questões eleitorais em São Paulo e no Brasil? Sim, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, esse prestigiado programa, e poder falar com você e com os seus telespectadores. Obrigado. E alcancei não só o cargo de presidente, como também o de corregedor, né? Porque o corregedor também ele atua fiscalizando as zonas eleitorais. Então o senhor foi corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e presidente também, uma dupla experiência. Exatamente. Tá? Porque antes também ouvidor, então você ouve os problemas, como corregedor você sana esses problemas e como presidente você triplica o que você tem de problemas para resolver. Mas é muito oportuna a sua pergunta, porque muitos não sabem como funciona a Justiça Eleitoral. É uma das justiças especializadas e muitos não sabem que é da competência da União, porque a Justiça Eleitoral é da União. Então todos os servidores da Justiça Eleitoral são servidores de carreira remunerados pela União. Agora, como funcionam os juízos? São Paulo tem 645 municípios. Certo. Então, embora a Justiça seja federal, a Justiça Federal não tem capilaridade para ter um juiz em cada cidade. Então imagine uma eleição municipal que é aguerrida, combatida, com prefeitos, vários candidatos a prefeitos e vereadores, não terá um juiz federal em cada cidade, porque só tem nas grandes cidades e nas capitais. E a Justiça Estadual consegue preencher esse espaço. Então, para você ter uma ideia, os juízes, vamos colocar assim, os juízes são emprestados da Justiça Comum para a Justiça Federal da União especializada. A Justiça Eleitoral é uma justiça federal da União. Sim. Mas aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, em todos os estados, ela se serve de juízes estaduais na primeira instância para poder atuar, como o senhor está dizendo. Exatamente. Então, eles são emprestados para a Justiça Federal para poder administrar, julgar os casos eleitorais. Em grau de recurso, nós temos o TRE, que o TRE também, apesar de um tribunal federal, o corregedor e o presidente são desembargadores escolhidos pelo pleno do TJ. Então são 7 no Tribunal Eleitoral. Todos os estados têm Tribunal Regional Eleitoral. Todos eles têm 2 desembargadores, um é corregedor, o outro presidente. Composto também por um desembargador federal, 2 juízes eleitos pelo órgão especial, naquele estado onde houver o órgão especial, e mais 2 juristas que são nomeados livremente pelo presidente da República.
Então, aqui, para a gente entender, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos o quê? 360? 360 desembargadores. 360. E o órgão especial é formado por 25 desembargadores? 25. Metade mais antigo, por idade, e metade eleito. E mais o presidente. E mais o presidente. Então, estes 25 desembargadores do Tribunal de Justiça, que tem 360 desembargadores, escolhe 2 juízes que irão compor. Sim, 2 juízes de primeiro grau para compor a corte. A corte. Já os 2 desembargadores são eleitos por esse colégio pleno, que são os 360. Foi o meu caso. Eu fui eleito pelo órgão pleno, pelo tribunal pleno. Muito bem. Então nós temos os juízes, depois recorre para o Tribunal Regional Eleitoral, com 7 membros. E do Tribunal Regional Eleitoral, qual o recurso que cabe? Para onde vai o recurso para quem não se conformar com uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de um estado? Sim, nas eleições municipais, o TSE funciona como terceira instância. Né? Por quê? Porque tem o juiz que recebe a candidatura e ele pode impugnar, indeferir, ele recebe a prestação de contas dos candidatos, porque todos os candidatos nas eleições municipais, desde o cargo de vereador da cidade mais longínqua, todos eles têm que prestar contas porque eles recebem verba pública. Então, presta contas ao juiz, havendo uma decisão, não se conforma, vai para o nosso TRE, do qual eu tive a honra de ser presidente. Nas eleições de cargos estaduais para presidente é o TSE que cuida. Agora, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, o TRE tem competência originária. Já começa no TRE. Governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Começa já direto no Tribunal Regional Eleitoral a competência. E para o presidente da República é direto no TSE. No Tribunal Superior Eleitoral. Isso. E aí do Tribunal Regional Eleitoral, seja ele quando atue julgando recursos que vêm da primeira instância, eleição para prefeito, vereador, ou julgando originariamente em segunda instância, qual o recurso que cabe a esse Tribunal Superior Eleitoral? Como é composto esse Tribunal Superior Eleitoral e como é que se dá esse julgamento? Sim, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, sendo que um deles é o Corregedor Geral, e por mais 2 juristas também, que são nomeados também pelo Presidente da República. Então, em primeiro, a eleição municipal, o juiz local decide, recurso para o TRE. Em hipóteses especiais, o recurso extraordinário ou especial é que pode chegar ao TSE ou até eventualmente em recurso extraordinário, se envolver matéria constitucional, chega no Supremo Tribunal Federal. E quando a eleição é majoritária, quando a eleição é para cargos de deputado, ou as eleições aqui, nós então fazemos o TRE é a primeira instância e recurso para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Pessoal, nada como professor para explicar direitinho, né? Como aqui o programa não é só para advogados, a gente vai esmiuçando para todo mundo entender e acompanhando. Mas tem mais pergunta aí. Olha, e qual que é a legislação? Código Eleitoral, que lei é essa que me parece até draconiana? Vira e mexe, tem gente reclamando que a lei é muito pesada. Como é que entra a lei da ficha limpa e o Código Eleitoral? Quais as legislações que são aplicadas para regular as eleições e se elas mudam a cada eleição? Sim, as principais, a lei de eleições é de 67. O Código Eleitoral. O Código Eleitoral. E a lei das eleições é de 97. São as duas que cuidam, elas têm crimes eleitorais, tem a conduta vedada que não pode, aquilo que o candidato não pode fazer em época de eleição, e temos, como você disse, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela é mais recente, uma conquista popular, foi a primeira legislação que teve iniciativa popular e que chegou a essa conclusão de que para se candidatar, você não pode ter, por exemplo, uma condenação com um órgão colegiado. Agora, o TSE não baixa resoluções a cada eleição, isso aí não cria uma certa instabilidade? Você tem um código que é de 67. Tem uma lei de 96. E toda hora o Tribunal Superior vai baixando uma resolução. Qual a finalidade dessas resoluções a cada eleição? Uma adaptação da lei? Como o senhor interpreta isso? Sim, eu interpreto como suprir uma lacuna legislativa. Porque, inclusive, a justiça eleitoral ela é singular. Por quê? Nós julgamos,
nós administramos, então nós temos que julgar os crimes, as ações cíveis que envolvem tema eleitoral, nós temos que preparar fazer o cadastro dos eleitores, fazer a biometria, né, dos eleitores, temos que cuidar das urnas, a logística, separar aqueles que vão trabalhar nas eleições, distribuir para os centros, as escolas que receberão essas urnas. Então a gente julga, administra, consulta, porque ela é consultiva também, e é supletiva em termos de legislação, porque nós não podemos ficar esperando muito tempo. Por exemplo, até agora, as fake news, que é uma coisa que muito nos assombra, o Legislativo, o Congresso ainda não decidiu a respeito dessa responsabilização das big techs, digamos assim. Então, por exemplo, numa eleição, agora nós temos que decidir, o TSE baixou resoluções para serem aplicadas na próxima eleição, porque na falta de uma normatividade específica, então o tribunal faz essa baixa orientação, o que pode fazer da propaganda, o que não pode. Então muitos dizem que isso seria um ativismo da Justiça Eleitoral, mas não é. É que a Justiça Eleitoral tem que ser rápida. Mas como toda justiça, a justiça tardia não é justiça. Mas a eleitoral anda rápido. Mas a eleitoral demais, né? anda rápido, mas ela tem que ser rápida. Se surge uma questão que não está normatizada, um mês antes da eleição, você, candidato, vai perder aquilo que você queria concorrer. Você perder a eleição disputando é uma coisa, mas você não poder disputar porque a lei não prevê, então o juiz eleitoral tem que suprir essa lacuna, o TRI supre essa lacuna e o TSE, através de resoluções, supre também essa lacuna da lei. Então vamos falar de uma lacuna que realmente ela preocupa as eleições, preocupa o país fica polarizado por causa disso, que é a questão das fake news. Vamos falar um pouco dela. Bom, eu entendo que fake news, pela tradução literal, é notícia falsa, alguém que planta uma notícia que não é falsa. Mas eu tenho visto muitas interpretações de que fake news pode ser interpretada como uma crítica, como opinião pessoal. Como o senhor interpreta a questão das fake news, a inteligência artificial influenciando nas eleições e como é que isso pode alterar o resultado de um pleito? Nós tivemos aí recentemente uma última eleição, sem falar em nomes, mas que um candidato divulgou que o outro era toxicômano, não estava fazendo um tratamento e era um laudo com base num laudo falso. Sim. Como é essa questão da notícia falsa e como é que a inteligência artificial está sendo enfrentada pelos tribunais eleitorais, o senhor foi presidente até bem pouco tempo, para garantir uma eleição justa? A eleição sempre é justa partindo do final. Por quê? Porque nós temos todo um corpo técnico que, como eu disse, nós temos condições de a equipe dos tribunais, elas são muito bem preparadas, porque a cada 2 anos nós temos uma eleição. Então a fake news, o que acontece? É uma notícia falsa. Só que isso existe há muito tempo, desde que existem campanhas, existem as notícias falsas. Para você ter uma ideia, teve um caso ainda da época do Orkut. Eu era juiz da corte, uma rede que já não existe mais, né? Isso até entrega a idade, né, a gente falar em Orkut. Mas um cidadão, ele estava na véspera da eleição, era o primeiro colocado de uma cidade grande aqui de São Paulo. No Orkut, divulgou na véspera que ele era pedófilo. Ele tentou correr para todas as formas, mas a eleição foi no dia seguinte e com essa notícia circulando, ele perdeu a eleição, conseguiu depois provar que ele não era, que a notícia era falsa, só que aí o pleito já tinha ocorrido. Quer dizer, é o tal do periculum in mora, a demora não tinha como resolver de imediato. Na véspera não tem jeito. Hoje com a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar. A inteligência artificial no Poder Judiciário, ela pode ser uma assessora, uma colaboradora do juiz, nunca substituir o juiz. Mas nas eleições, ela pode plantar uma notícia falsa. A generativa é um perigo. Pode colocar palavras na boca de uma pessoa, como nós vimos em várias situações, né? Você citou um caso aqui do Brasil, mas até na eleição da Argentina, manipularam a voz do Milei, de um outro candidato que seria um drogado também. Tudo isso porque a inteligência artificial, se ela for mal usada, ela pode realmente ter problema. Por isso que, suprindo
essa lacuna, agora, para a próxima eleição, o TSE já editou resoluções dizendo que nenhuma espécie de mídia generativa pode ser utilizada 72 horas antes do pleito ou 24 horas depois. Que é justamente para não tem tempo de você desmentir aquela notícia fraudulenta. E hoje muita gente está falando que a inteligência artificial está sendo utilizada por empresas, escritórios de advocacia, pelo Poder Judiciário. Por um lado, se usada para o mal, ela pode facilmente forjar uma má notícia, inclusive mostrando a pessoa falando, uma imagem falsa da pessoa falando coisas que não são verdadeiras. Como é que ela pode atuar positivamente, ajudando o judiciário a combater esse mal, que ela pode ser empregada também, desde que desvirtuada no seu fim? Até, por exemplo, nas prestações de contas. Como eu disse para você agora há pouco, prestação de contas é algo que todo candidato tem que fazer. Você não faz ideia de como é difícil para o corpo técnico, físico, analisar milhares e milhares e milhares de contas. Nós podemos usar a inteligência artificial de uma forma que ela separe os documentos que foram apresentados. Tal documento serve, tal documento não serve. Nas campanhas também pode dar uma orientação ao julgador do que é propaganda negativa, o que não é. Então, bem usada, ela serve ela serve para as eleições e serve para o judiciário de uma forma geral. Eu até vou citar que eu tive numa reunião agora há pouco tempo, foi lançada uma inteligência artificial do meio jurídico. E um desembargador federal, eu não vou citar o nome, mas ele contou que ele estava usando para teste, em um caso de contrabando que ele estava analisando, o cidadão teve uma denúncia por 4 delitos, foi condenado por 2, e ele no gabinete dele, o advogado não recorreu, pediu apenas para diminuir a pena e ele resolveria apenas diminuir a pena. Não tinha o que fazer. Só que ele falou, deixa eu usar a inteligência artificial. A inteligência foi lá e falou, olha, a denúncia está errada, a sentença está errada, porque foi denunciado por 4, condenado por 2 e os outros 2 não houve decisão nenhuma a respeito. Ou seja, era uma decisão que estava nula e só foi descoberta porque a inteligência artificial é que conseguiu dar essa solução. Uma coisa que para o ser humano, o julgador, teria passado de forma despercebida. Eu quero perguntar sobre abuso de poder econômico e político, o que seria e casos, como é que isso poderia ocorrer, mas antes eu quero abrir um parênteses ainda para falar da questão das redes sociais. Bom, a Constituição Federal proíbe a censura prévia, ou seja, a reação da pessoa que se sentiu ofendido do Poder Judiciário é posterior à postagem. Agora, o que ocorre é que existem pessoas que se utilizam de servidores localizados em outro país e esses servidores dificultam, tornam impossível que se identifique quem é o autor daquele ataque, daquela ofensa ou daquela fake news, daquela informação falsa. Pelo Marco Civil da Internet, teria que se provocar ao judiciário, para o Poder Judiciário notificar a plataforma e assim retirar aquela informação. Ocorre que as plataformas dizem que elas não têm responsabilidade nenhuma. Elas falam, olha, eu sou uma biblioteca. É aquele papo. Eu sou a biblioteca e não tenho responsabilidade pelos livros que estão na prateleira. Mas eu quero fazer uma analogia e fazer a pergunta. Imaginemos uma biblioteca particular que cobra por acesso e por consulta aos livros que lá se encontram. Na primeira prateleira tem livros que ensinam as pessoas a se suicidar, outros que instigam ou induzem ao suicídio. Na prateleira de cima, outros que estimulam a violência contra a mulher ou contra minorias, outras que trazem pautas discriminatórias, pedofilia, e se encontram ali na biblioteca. E a biblioteca diz, não fui eu que escrevi o livro, está só à disposição. Como se conciliar de certa forma, esse comodismo das plataformas que permitem que, em primeiro lugar, esse tipo de produto chegue ao conhecimento dos usuários, que são consumidores, e também elas não tomam nenhuma providência para identificar quem é aquele servidor. Qualquer um que faz um servidor falso acaba utilizando aquela mecanismo. A pessoa que é ofendida não tem mecanismos para buscar. Como é que o senhor avalia com a sua experiência de jurista, de desembargador, de juiz criminal e não apenas eleitoral? O senhor avalia essa questão globalmente?
Então, dessa questão, globalmente, voltamos àquilo que eu disse agora há pouco, é o problema da lacuna. As Big Techs, elas não querem se responsabilizar porque dizem que não tem legislação a respeito. Nós tivemos o projeto da regulamentação, da forma como regulamentar, só que isso não saiu do papel. Então, de novo, quando nós não temos uma lei na parte eleitoral, nós temos que suprir isso. Então, se alguém notifica, porque vamos fazer uma analogia também, um paralelo. Para o judiciário é difícil, porque se você atua, se diz que é ativista. Se não atua, um direito será perecido. Então, o que é jurisdição? Jurisdição vem do latim jurisdictio, é dizer o direito. O juiz, qualquer juiz eleitoral, criminal, civil, ele tem que ser provocado para dar uma decisão. Então, o que a plataforma fala? Olha, ela tá como você fez esse paralelo. Ela tem as suas prateleiras, tem os seus livros, ela recebe para isso. Mas se alguém não notificar judicialmente pedindo para tirar, ela se isenta, porque não tem legislação a respeito. Fala, olha, o problema não é meu. Eu só vou tomar uma providência se alguém pedir uma atitude jurisdicional, o juiz vai dizer o direito e vai dizer se é o caso de retirar ou não. Agora, o problema é a demora que isso leva. Exatamente, não tem uma decisão que seja de imediato. É que essa questão da regulação das redes sociais, ela acabou ganhando um contorno ideológico, político-partidário. De um lado, se desconfia que querem monitorar tudo que as pessoas estão falando. Do outro lado, se entende que está muito livre, cada um é um terreno de impunidade, que não acontece nada. Não seria uma solução obrigar todo e qualquer usuário das redes sociais a se identificar pelo seu CPF, a ter um servidor que seja rastreável, localizável aqui, e que isso seja feito de maneira técnica, que possa fazer uma aferição disso, porque a Constituição também proíbe a censura, mas proíbe o anonimato. E tem muita gente aí usando rede social torta à direita sem se identificar e se tornando inacessível o acesso à sua identificação. Sim. Qual a sua opinião? Não, eu entendi e concordo com você, mas de novo, chegamos num princípio da legalidade. Se não tiver uma lei que defina isso, principalmente o crime. Nós que somos, você é jurista na mesma área como a minha, aqui de criminal, e se nós não tivermos a lei, é o princípio básico que não há crime sem lei que o defina. Nós temos que ter uma lei que diga, olha, para você entrar na plataforma, você tem que se identificar. Se você não se identificar, você está sujeito a uma pena tal. Então, tudo nós dependemos de normatização. E aí, como você falou, existem vários interesses por trás que, pois é, não deixa acomodar. Está dado aí o recado para o Congresso Nacional. Está terminando a legislatura e vocês não cuidaram dessa questão, ficaram com debates ideológicos, com um monte de bobagem, quando o que é necessário é simplesmente obrigar a pessoa a não ficar no anonimato, porque a Constituição proíbe e veda o anonimato, de se identificar e ter um servidor rastreável. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso debate. Estou explorando muito o senhor na parte eleitoral. Podia falar sobre direito penal, o que quisesse, mas o senhor foi desembargador e presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. É natural que eu explore mais esse lado. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é o abuso de poder econômico, qual a diferença do abuso de poder político, se tem, como ele se manifesta, puder dar alguns exemplos abstratos de como se manifestam e por que eles acabam trazendo seríssimas consequências ao candidato. O abuso do poder político, normalmente quem abusa é quem está no poder. Por isso que uma vez o antigo senador Cristóvão Buarque, ele dizia o seguinte, nós não temos estadistas, nós temos só candidatos. Porque ele é contra a reeleição e eu vou dar aqui a minha opinião, eu também sou contra a reeleição. Por quê? Porque o cidadão fica 4 anos pensando na reeleição, ele não faz nada nesses 4 pensando em se reeleger. Se for só um período, ele vai querer sair do seu cargo, do executivo, do legislativo, com a cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido. Só que quando ele está no poder, ele abusa. Algumas condutas, a própria lei eleitoral prevê as condutas vedadas. Eu lembro que uma vez eu estava
ainda como juiz titular da Corte Eleitoral, o cidadão ele era de um partido verde, PV, que é um partido que existe. Coincidentemente, uma semana, 15 dias antes da eleição, ele pintou todos os prédios municipais de verde. Eu lembro. Isso é um abuso do poder político, abuso do poder econômico, sabe? Quantas vezes a gente pode dizer que também tem o Caixa 2 aí, uma coisa que até é bom explicar para os seus telespectadores, que muita gente fala que Caixa 2 é crime. Caixa 2, na verdade, teve um certo político de expressão também que ele disse que não existe Caixa 2, é verba não contabilizada, ou seja, é um eufemismo para o Caixa 2. Falsidade ideológica. Exatamente, mas o crime não existe, existe a falsidade ideológica. E a Justiça Eleitoral, ela tem uma rede de descoberta dessas fraudes muito grande. Nós fazemos checagens de dados como se fosse a Receita Federal. Então o cidadão recebe verba pública, seja lá 100 mil reais, por exemplo. Só que ele declara que recebeu 100 mil, a gente faz uma circularização e descobre que ele só de santinhos gastou 150 mil. Então, de onde que veio os outros 50? Então, esses outros 50 é a verba que vem por debaixo dos panos. Esse é o abuso de poder econômico. É o abuso de poder econômico. Também através do Caixa 2. Se esses 50 mil não pode aparecer, porque não foi doado de fonte que podia doar, pode ser dinheiro do crime organizado, pode ser lavagem de dinheiro. Tá? O senhor tocou nesse ponto. Qual a sua opinião sobre o voto do preso provisório? O condenado definitivo fica suspenso os direitos políticos enquanto durar a condenação, os efeitos da pena. Agora, e o preso provisório? Ele pode votar? Como é que se manifestaria? E qual a influência do crime organizado nas eleições? Porque para aquela população que mora no local é muito fácil o crime organizado dizer em áreas vulneráveis como favelas. Sim. Se o meu candidato aqui não tiver voto, vocês vão ter. Então, vocês vão sofrer as consequências. É difícil isso, mas como enfrentar essa presença do crime organizado e o preso provisório pode votar ou não? Essas duas perguntas. Eu já manifestei publicamente essa minha opinião. Acho que o preso provisório não devia votar, justamente porque tem essa pressão. Ele é provisório, mas dentro do local em que ele está, um CDP, ele tem contato com a criminalidade organizada. E aí ele vai ser influenciado. Sem contar o trabalho que dá para a gente levar a urna eletrônica para esses locais. Por quê? Os mesários não querem trabalhar dentro de uma cadeia. Então isso é uma coisa até humanamente compreensível. Agora, nosso tempo, infelizmente, o programa é rápido, né? É que o senhor fala muito bem, então aí, professor. Mas uma pergunta. A Justiça Eleitoral, tem muita gente que critica que ela se mete demais, que os juízes eleitorais às vezes querem aparecer mais que os candidatos. Eu sei que o senhor é um juiz de carreira, discreto, mas é uma crítica generalizada. A Justiça Eleitoral se mete muito, é verdade isso? Não, não é verdade. Por quê? Como eu disse agora há pouco, todo juiz, ele só atua mediante provocação. Se não houver essa provocação, não tem como. Então, por exemplo, vou até contar um caso prático aqui. Podemos falar o nome. O então candidato Sérgio Moro, que hoje é senador, ele se candidatou por São Paulo. Assim que ele fez a transferência do domicílio, alguém foi lá e impugnou. E nós vimos que ele não tinha nenhum vínculo de afetividade profissional, nada. Ele tinha um hub ali num flat que ele usava quando estava em São Paulo. Foi impugnado por alguém, nós julgamos isso e ele acabou, o seu domicílio foi novamente para... Ele concorreu pelo Paraná. Pelo Paraná e foi eleito. Aí o que aconteceu? A esposa dele hoje é deputada federal por São Paulo. E aí o leigo não entende. Falou, como é que se o marido não tem domicílio, a esposa, que não é separada dele, também não tem domicílio? Não tem. E como é que ela foi eleita por São Paulo? Porque ninguém provocou. Perderam o prazo da impugnação dela. Então, como a justiça é inerte, sem provocação, ela não pode. Ela não podia atuar de ofício. Olha, se o teu marido está indo embora, você também vai. Não houve, ninguém provocou. Ou seja, o Poder Judiciário é inerte, quando provocado, ele atua. Ele atua, exatamente. E às vezes o Congresso Nacional não consegue resolver suas próprias pendências, fica toda hora batendo na porta. E a culpa é do Judiciário. Acaba sendo. Uma última pergunta. Sim. O senhor confia na urna eletrônica? Totalmente. Ponho minha mão no fogo. São duas coisas que eu confio na vida, a minha família e a urna eletrônica. Por quê? Em 30 anos nunca houve um caso comprovado de fraude. Você vai se lembrar, aqueles que são mais antigos vão lembrar que na época dos coronéis do Nordeste entregava-se um pé de sapato para o cidadão votar e depois ele retornava para pegar outro pé de sapato, né? Porque o voto ele já ia com o volante, com a cédula pronta para ser inserida. Hoje, com a urna eletrônica, ela não tem acesso à internet, ela tem uma série de proteção, várias camadas de proteção, então não tem como se fraudar.
É uma questão interessante. Na República Velha, os coronéis colocavam o voto com o candidato dentro do envelope, já votado. Entregava ali para o empregado, funcionário, sim, e ele só tinha que colocar na urna, ele nem sabia em quem estava votando. Não. Um dia um empregado questionou o coronel. Como é? Eu quero saber em que nome que está aqui, em quem que eu estou votando. E o coronel disse, o voto é secreto. Olha, eu quero agradecer muito. Nós ficamos por aqui. Infelizmente acabou o tempo. Mas para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixa de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdo exclusivo, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.